Tente imaginar. Das avenidas pulsantes da Avenida Paulista, em São Paulo, até as praças de Pedra Antiga em Lisboa, toda a linguagem de tratamento mudou. Não existe mais o senhor ou o senhora, não há mais menino ou menina. Restou apenas um pronome único, neutro, liso. As pessoas caminham pelas calçadas vestindo roupas minimalistas, sem nenhum corte que destaque curvas ou ângulos específicos. Nas escolas, não há mais filas separadas de meninos e meninas, todos se alinham lado a lado, aprendendo a mesma lição, chamando-se apenas pelos nomes, nomes que não carregam gênero algum. Como seria um mundo assim? Muitos já imaginaram o fim da desigualdade de gênero como um ideal social. Mas vamos além, e se a biotecnologia e a engenharia genética avançassem a ponto de a humanidade realmente não possuir mais nenhuma característica biológica para classificar gênero? Isso não seria apenas uma questão de abandonar alguns pronomes. Seria um abalo profundo nas bases da cultura, da linguagem, da economia, da arte e até da psicologia humana. Pense no Brasil, um país onde o samba e o carnaval eternizaram imagens de corpos masculinos e femininos se exibindo ao som de tambores febris. E se um dia o carnaval ainda acontecesse, mas não houvesse mais a silhueta da musa do samba, nem os passistas de corpos vigorosos? Se apenas figuras neutras dançassem sob a luz? Esse carnaval ainda seria o carnaval que conhecemos? Ou se tornaria um novo rito, onde a dança é apenas movimento puro, sem a tensão entre opostos que sempre despertou desejo? Do ponto de vista jurídico, uma sociedade sem gênero poderia eliminar incontáveis problemas, violência de gênero, desigualdade salarial, barreiras no casamento. Mas, ao mesmo tempo, levanta perguntas que nunca ninguém ousou responder: sem o diferenças ou para desejar, o desejo ainda existiria? Sem oposição, a arte ainda teria impulso para criar? Se seres humanos nascessem apenas de laboratórios, sem pertencer a uma mãe ou um pai, o conceito de família teria algum sentido? E há questões ainda mais profundas, que talvez ninguém tenha pensado até agora. Será que uma linguagem sem gênero mudaria a maneira como o cérebro forma a ideia de beleza? Será que uma sociedade absolutamente neutra ainda teria espaço para o amor romântico, ou só restaria uma convivência sem emoção? Os rituais religiosos, sempre marcados por papéis masculinos e femininos, seriam apagados ou transformados em uma crença totalmente nova? E o mais inquietante, sem gênero, ainda haveria instinto de sobrevivência ou até ele começaria a se apagar? Não é apenas um cenário distante. É uma porta aberta para novos pensamentos sobre a essência do humano, sobre como definimos quem somos através das diferenças que vemos no outro. Você está ouvindo Vozes do Futuro, de onde o futuro ganha voz. Inscreva-se agora mesmo no Vozes do Futuro e venha conosco atravessar um cenário que a humanidade jamais ousou tocar. Quando o gênero desaparece, toda a estrutura social precisa ser redefinida. Conceitos que existiram por milênios, família, casamento, amor, de repente se tornam fluidos, difusos, e acabam sendo reescritos sob uma lógica totalmente nova. Nesse contexto, a família deixa de se basear na união de dois gêneros. No Brasil, onde sempre existiram as figuras claras de mãe ou pai em cada festa popular, surge apenas uma designação, guardiões, pessoas cuidadoras. As crianças não nascem mais do corpo de uma mãe específica, elas são geradas a partir de bancos genéticos e criadas em centros comunitários. Uma criança pode crescer sendo cuidada por 5, 10 ou 20 pessoas, e nenhuma delas carrega o título de pai ou mãe. A consequência social? O vínculo de sangue perde importância, substituído por um senso de responsabilidade coletiva, mas ao mesmo tempo dilui a noção de pertencimento que antes era a base de toda identidade. O amor e o casamento também se transformam radicalmente. No Rio de Janeiro, onde antes brilhavam casamentos com vestidos brancos e cerimônias católicas, surgem agora as cerimônias de união ou sem gênero. Não há vestido de noiva, não há terno. Não há alianças diferenciadas. As pessoas se reúnem em círculo e trocam uma pedra ou um código simbólico, não para afirmar diferenças, mas para lembrar da igualdade absoluta. Porém, surge uma pergunta inquietante: se não existe diferença, ainda existe a sensação de escolha? Ou toda união se torna apenas uma conexão entre indivíduos indistintos? A linguagem também precisa se adaptar.
Em São Paulo, jornais abandonaram os pronomes o ele e ela, o um a. Tudo se torna neutro e conciso. Mas essa simplificação provoca outro fenômeno, a emoção na linguagem perde nuances. Um poema de amor que dizia o ela sorriu agora se reduz ao ele sorriu, ou um sorriso que não evoca nenhuma imagem de gênero, nem carrega a vibração emocional que o cérebro antes associava ao feminino ou ao masculino. Linguistas começam a debater, será que essa pobreza simbólica reduz a criatividade e a empatia? Até mesmo a economia sente o impacto. A moda brasileira, antes vibrante, do moda praia alterno sob medida, encolhe para cortes neutros. Não existem mais campanhas de biquínis ou ternos masculinos, restam apenas linhas unificadas. No início, isso foi celebrado como libertação da pressão estética. Mas, apenas uma década depois, designers começaram a se preocupar em quando todos se vestem igual, o mercado criativo perde a fonte de inspiração que era alimentada pela diferença. Algumas marcas brasileiras tentam criar coleções neutras, mais personalizadas por humor, mas encontram a pergunta fundamental: a individualidade ainda existe quando o próprio ser humano foi projetado para ser igual? E então surge um pensamento ainda mais estranho: se não existe mais diferença, o desejo de ser notado desaparece? Se ninguém pode se destacar por masculinidade ou feminilidade, a sociedade avançaria para um estado em que todos são igualmente apagados? E, se isso acontecer, o que impulsionaria alguém a se esforçar, a criar, ou a amar profundamente outra pessoa? Essas perguntas jamais haviam surgido na história da humanidade, mas em um mundo sem gênero elas se tornam o centro de todos os debates, desde acadêmicos na Universidade de São Paulo até artistas que tentam reencontrar a inspiração perdida. Quando o gênero desaparece, a psicologia humana não muda apenas na superfície do comportamento, se ela se abala profundamente no inconsciente. A humanidade foi moldada por milhões de anos de evolução com dois polos, masculino e feminino, como forças opostas, como fontes infinitas de inspiração. E quando essa oposição é apagada, como reagem o cérebro e o coração? Primeiro, o desejo, antes baseado no instinto biológico, torna-se abstrato. No Brasil, psicólogos da Universidade de São Paulo registram um novo fenômeno: muitas pessoas não experimentam mais o sentimento de o amar como antes, ou falam apenas em conexão intelectual. Não há mais o arrepio ao ver uma forma diferente, porque todos os corpos são lisos, uniformes. O sexo vira uma prática puramente biológica, às vezes apenas para manter genes ou satisfazer um hábito, sem o êxtase de outrora. Isso leva a um vazio emocional difícil de nomear. Sem o ele ou o ela, a poesia de amor perde o brilho. As canções de bossa nova e samba, antes cheias de paixão, tornam-se planas, porque falta um ponto de apoio para expressar saudade ou desejo. Um crítico de arte no Rio chegou a dizer: alcançamos a igualdade, mas perdemos uma chama sagrada que nem sabemos nomear. Mais profundamente, neurocientistas em Portugal detectaram mudanças curiosas no cérebro. A área ligada à imaginação do outro diferente o encolhe com as gerações. Mas ao mesmo tempo, surge uma nova área, da imaginação sobre a comunidade, sobre dissolver-se no coletivo. Isso levanta uma questão inédita: o anseio por amar alguém está sendo substituído por um anseio maior de pertencimento coletivo? Contudo, nem todos aceitam. Pequenos grupos no interior do Brasil realizam secretamente festas antigas, onde vestem roupas marcando o gênero, para lembrar como era ser desejado e admirado. Eles são vistos como ultrapassados, mas também despertam a pergunta: será que é justamente a diferença que dá profundidade às nossas emoções? O mundo neutro parece perfeito, mas por dentro uma sede indefinida ainda arde, a sede do coração que busca algo perdido, algo que um dia nos fez tremer diante de um simples olhar diferente. Quando o gênero deixa de existir, a arte e a espiritualidade, os campos que sempre refletiram diretamente os instintos e os desejos humanos, se enfrentam uma revolução sem precedentes. A arte visual é onde a mudança se mostra com mais força. Nos museus de São Paulo, quadros clássicos que exaltavam a beleza do corpo masculino e feminino são arquivados como relíquias de um tempo passado. Em seu lugar, artistas criam formas abstratas, sem curvas ou músculos, apenas superfícies lisas e luz neutra. No início, o público aplaude a novidade, mas com o tempo percebe-se que falta algo, alguma centelha emocional. Esculturas antigas do samba,
com corpos sinuosos, antes veneradas, agora dividem opiniões e devem ser preservadas como memória ou removidas por lembrar uma distinção que já não existe? A música também muda profundamente. No Rio, o carnaval se torna um espetáculo de sons eletrônicos uniformes, sem canções dedicadas ao ela ou o ele. As letras abandonam pronomes de gênero, e os compositores buscam novas imagens para expressar emoção. Alguns recorrem à natureza e ao cosmos. Amar já não é amar o ela ou o ele, mas sim uma estrela, uma onda, uma partícula perdida no infinito. A música torna-se metafísica, bela porém fria, como se a emoção humana estivesse procurando novos caminhos sem ainda encontrá-los. A fé e a religião sofrem um choque ainda maior. As imagens de Nossa Senhora e de santos e santas nas igrejas brasileiras passam a ser questionadas. Vale a pena manter representações de gênero? Algumas comunidades reinterpretam: Nossa Senhora não é mais mãe, mas sim uma fonte de luz ou uma entidade neutra. Mas, ao mudar o símbolo, os rituais também mudam. Muitos sentem um vazio, como se uma parte da alma tivesse sido arrancada. Outros sentem liberdade, como se tivessem se livrado de papéis antigos. Em Portugal, os antigos fados que nasciam da dor de uma mulher esperando um marido no mar são reescritos, e já não existe o marido, nem a esposa, apenas uma pessoa esperando por outra sem nome, sem gênero. O fado ainda dói, mas a história por trás dele se torna difusa, como se a memória da humanidade estivesse sendo apagada pouco a pouco. Sociólogos alertam: ao perder os símbolos de gênero, a cultura perde um de seus pontos de apoio para criar mitos e ícones. Sem heróis homens ou mulheres, sem musa ou guerreiro, o acervo de histórias torna-se plano. E então, a pergunta ecoa: será que uma sociedade neutra consegue criar uma nova mitologia ou a humanidade vai, aos poucos, perder a capacidade de sonhar? O desaparecimento do gênero não muda apenas a forma de amar ou de criar, ele sacode as bases da economia, do trabalho e do poder. O mercado de trabalho antes era moldado por padrões de gênero, tarefas pesadas associadas aos homens, cuidados ligados às mulheres. Numa sociedade neutra, essas fronteiras desaparecem. Em São Paulo, empresas já não dividem setores entre operárias ou engenheiros homens. Todos se tornam um único bloco de talentos, selecionados apenas por habilidade. Parece perfeito, mas a realidade é mais complexa e sem a narrativa de mulheres quebrando o teto de vidro, também desaparece parte do impulso de transformação. O mercado de trabalho fica mais frio, menos cheio de histórias inspiradoras. O poder político também se redefine. O Congresso brasileiro, antes palco de debates acalorados sobre direitos das mulheres, passa a discutir novos temas, como manter a motivação quando todos são iguais. Os cargos de poder já não representam homens ou mulheres, apenas são representantes do coletivo. Mas essa homogeneidade às vezes leva a decisões mornas, sem um choque de perspectivas opostas que estimula o progresso. Alguns analistas alertam: sem a tensão entre polos, o poder corre o risco de estagnar. O consumo e a economia criativa sentem um impacto profundo. A indústria de cosméticos brasileira, antes uma das mais fortes do mundo, sofre queda. Não há mais batons vermelhos para mulheres ou fragrâncias masculinas intensas, o mercado oferece apenas produtos neutros, com menos variedade. Isso, no início, foi visto como libertador, mas após algumas décadas a economia desacelera pela falta de diversidade e competição. Mesmo assim, o fim do gênero abre caminhos inéditos. Sem a pressão de cumprir um padrão masculino ou feminino, muitos brasileiros exploram campos antes negligenciados: programação emocional, design de espaços comunitários, criação de profissões sem amarras de preconceitos de gênero. Em Lisboa, testam-se empresas dissolvidas, onde todos os funcionários aprendem múltiplas funções, sem se prender a um único cargo, gerando uma flexibilidade nunca vista. No entanto, a grande pergunta permanece: quando todos são iguais, ainda existe motivação para competir? Sem padrões masculinos ou femininos a superar, a humanidade ainda desejará ir além? Ou caminharemos para uma economia estável, porém cada vez menos criativa, menos vibrante, menos apaixonada por suas próprias conquistas? Uma das transformações mais profundas quando o gênero desaparece é o próprio conceito de família. Durante milhares de anos, a família se construiu em torno de dois polos: pai e mãe, homem e mulher.
Quando essas categorias deixam de existir, a estrutura familiar se torna um problema novo, sem resposta definitiva. No Brasil, crianças nascem em centros biológicos, lugares onde embriões são criados e desenvolvidos com tecnologia. Não existe mais a mãe grávida ou nem o pai protetor, apenas a pessoa criadora e a pessoa cuidadora. No início, isso trouxe igualdade absoluta, e qualquer um podia cuidar, sem preconceitos de gênero. Mas, após algumas gerações, sociólogos perceberam algo: crianças que crescem sem chamar alguém de mãe ou pai sentem que falta algo no mundo. As histórias de Ninar, antes cheias de imagens de mães acolhendo filhos ou pais voltando de viagens longas, tornam-se distantes. No lugar delas, surgem novas histórias sobre o cuidador isso sem rosto ou forma definida. As crianças escutam, mas seus olhos não brilham como antes. Uma educadora em Recife desabafou: libertamos os papéis de gênero, mas também cortamos um fio invisível que ligava emocionalmente as crianças. Em Portugal, as gerações mais velhas se sentem perdidas diante disso. Pessoas que cresceram nos braços de uma mãe não compreendem por que seus netos e bisnetos já não chamam ninguém de mãe ou pai. Nas aldeias costeiras do Algarve, idosos contam memórias de noites com vento do mar e braços maternos, mas as crianças apenas sorriem educadamente, como se ouvissem um conto distante demais. A conexão entre gerações se torna um desafio. Quando as palavras somem, os vínculos se tornam difusos. Quem será responsável por transmitir valores? Quem ensinará às crianças o significado do amor e do sacrifício? Novos grupos comunitários tentam uma solução: criar as casas circulares, onde muitos cuidam das crianças e compartilham memórias coletivas. Mas isso também dilui a responsabilidade pessoal, deixando as crianças sem uma figura concreta para ancorar suas lembranças. Talvez, nesta sociedade sem gênero, a humanidade precise inventar uma nova palavra para substituir o mãe ou o pai, ou uma palavra que carregue amor e proteção, mas sem precisar ter gênero. E até que essa palavra seja criada, o coração humano continuará esperando, continuará sentindo falta de algo que se perdeu junto com aqueles chamados carinhosos do passado. Quando o gênero desaparece, o sistema jurídico, construído por séculos sobre a diferença entre homens e mulheres, precisa ser reescrito do zero. Mas como reescrevê-lo, se toda a base antiga deixa de existir? No Brasil, o Ministério da Justiça se orgulhava de artigos que protegiam os direitos das mulheres, das gestantes, e combatiam a violência de gênero. Mas numa sociedade neutra, esses termos perdem o sentido. Novas leis surgem, falando apenas de indivíduos e comunidades. Parece simples, mas na prática surgem perguntas inéditas. Quem é legalmente responsável na reprodução artificial? Sem o mãe a proteger, como definir os direitos de um embrião? Casos de violência psicológica antes ligados a gênero passam a ser enquadrados como? Juristas em Lisboa comentam que ao eliminar o recorte de gênero, o direito perde uma camada de humanidade acumulada em séculos de luta. Um professor de direito afirmou: alcançamos a igualdade absoluta, mas tornamos a lei cega para diferenças que inspiravam proteção. Na ética, a sociedade neutra parece avançada, mas surgem zonas cinzentas impensáveis. Sem definições de masculino ou feminino, relações se tornam extremamente flexíveis. Alguém pode conectar-se profundamente ou com várias pessoas ao mesmo tempo sem oposição, pois não há mais normas tradicionais. Mas essa liberdade absoluta faz muitos se sentirem perdidos e sem fronteiras, também não há direção. No Rio de Janeiro, um grupo de filósofos organiza debates públicos sobre a ética da uniformidade. Perguntam-se: e se todos são iguais, tabus ainda existem? E se não existem tabus, saberemos ainda reconhecer limites? Um jovem pensador disse: quebramos barreiras, mas ainda não criamos novos contornos. Estamos livres, a ponto de nos perder. Tribunais brasileiros registram processos inéditos e disputas de guarda entre 3 ou 4 cuidadores, ou brigas de herança sem referência a marido ou esposa. O direito começa a adotar conceitos como o vínculo multiconectado ou a família aberta. Mas cada avanço abre outra questão ética: onde ficam os limites? E assim, uma pergunta ecoa nos auditórios de São Paulo e Lisboa: será que, num mundo sem gênero, estamos nos aproximando da liberdade absoluta, ou do abismo onde todos os referenciais se dissolvem?
Depois de atravessar transformações na psicologia, na arte, na economia, na família e nas leis, surge a pergunta: e se o conceito de gênero desaparece, que futuro realmente aguarda a humanidade? Será que apenas perdemos, ou também abrimos uma porta que ninguém jamais atravessou? Em laboratórios de Campinas, grupos de neurocientistas e sociólogos começaram a registrar algo inesperado. Quando as pessoas deixam de se definir pelo gênero, o cérebro desenvolve novos padrões de conexão. As pessoas se tornam mais empáticas, mais dispostas a compartilhar, porque já não existe a barreira do eu sou diferente dele ou o eu sou diferente dela. Grandes cidades brasileiras começam a criar bairros de integração total, onde ninguém pergunta sobre o passado e ninguém julga pelos antigos padrões. Nesse ambiente, surgem formas de criatividade inéditas, desde arquiteturas que se transformam sozinhas até músicas que interagem com a emoção coletiva. Em Lisboa, um jovem filósofo escreve no livro O Fim do Gênero, o começo de tudo. Talvez tenhamos perdido a oposição que alimentava a poesia, mas ganhamos outra coisa, a capacidade de sentir o ser humano como uma única entidade, sem fragmentos, sem fronteiras. E então surgem visões surpreendentes. Será que haverá um novo tipo de amor, não entre duas pessoas, mas entre dezenas, centenas, de um amor em rede, onde todos os corações batem juntos? Será que a arte evoluirá para uma linguagem puramente emocional, sem imagens ou sons, apenas transmitindo sensações de um para o outro? Será que a humanidade criará uma geração de crianças globais, cuidadas não por famílias individuais, mas por toda a comunidade humana, além de todas as fronteiras? Mas, ao mesmo tempo, persiste um receio silencioso: ao dissolver todas as fronteiras, o indivíduo ainda terá significado? Nessa fusão, será que não perderemos a nós mesmos? Um sociólogo brasileiro disse num seminário em Brasília: estamos diante de uma porta. Do outro lado pode estar o paraíso ou o abismo. Mas é justamente essa incerteza que faz o ser humano vibrar. O futuro sem gênero não é um projeto finalizado. É um quadro ainda em construção, cada traço uma mistura de medo, esperança e ousadia. E talvez seja essa ousadia que abrirá uma nova era que, hoje, enquanto imaginamos, ainda ninguém consegue compreender totalmente. Você está ouvindo Vozes do Futuro, de onde o amanhã ganha voz. Inscreva-se agora no canal Vozes do Futuro e venha conosco entrar em um futuro que a humanidade jamais ousou imaginar.